Ok, gravando de novo aqui, vamos falar da fórmula do Dupont. Eu fiquei sem som, na verdade, no último vídeo. Vou ter que gravar isso aqui de novo. Bom, e qual a história da Dupont? Dupont é uma fórmula que te permite desdobrar, né? Fazer o breakdown do ROI, o Return on Equity, em 3 KPIs que você pode usar não só para avaliar o desempenho da empresa ao longo dos meses, trimestres e anos, mas também comparar com os benchmarks de mercado, né? Você tendo os dados das outras empresas, você consegue entender mais ou menos, por exemplo, empresas que têm o mesmo ROI, mas que têm estratégias diferentes, né? No seu mix de vendas, no seu capital empregado. Então, por exemplo, você pode ter empresas que têm o mesmo ROI e uma trabalhe com margens mais altas e giros menores dos seus ativos, né? E outra que trabalhe exatamente o contrário. E as duas têm o mesmo nível de alavancagem financeira. E aí a gente tem um desdobramento aqui, né? Que o ROI, que é o lucro líquido sobre o equity, ou o patrimônio líquido, você pode quebrar entre margem vezes giro vezes alavancagem. Matematicamente, as receitas denominador e numerador se anulam, o ativo denominador e numerador se anulam, restando lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então a margem é lucro líquido sobre receita. Normalmente a gente no mercado usa margem em cima da receita líquida, mas aqui eu vou usar em cima da receita bruta. O ativo total, o patrimônio líquido é toda a composição do patrimônio líquido. Eu tenho aqui até os dados que eu usei para o G implícito no valuation. Deixa eu ver aqui. Olha só, esses dados aqui eu tenho 6.290 de ativos. Eu posso, na verdade, fazer 2 balanços gerenciais em cima desse contábil, que aí vai mudar a minha abordagem de alavancagem, por exemplo. Então eu posso pegar um balanço em que eu uso capital de giro líquido, sendo caixa mais contas a receber mais estoques menos contas a pagar. O PP&E, que seria o ativo fixo, né? Power Plant and Equipment, daria então, isso aqui eu uso muito no balanço EVA, esses dois aqui, né? Na verdade esse daqui, né? E o de baixo também. O mais usado é o de baixo. Qual a diferença? É que eu uso no de baixo, eu uso dívida líquida. Eu assumo que o caixa está em excesso e aí o caixa ideal seria zero, então o net working capital fica diminuído desse caixa, né? Tá vendo aqui, ó, o 582, a diferença para os dois net working capital aqui. E aí eu jogo para subtrair da dívida, fica a dívida líquida. Obviamente isso afeta a minha relação de alavancagem. Inclusive no EVA, no cálculo do EVA, a gente usa esse último daqui de baixo, é o Net Debt sobre Equity, como alavancagem. E eu nem coloquei aqui. Aqui eu trouxe para cá, ó, todas as alavancagens que a gente ouve falar, não só em finanças corporativas, mas na contabilidade. Aliás, o primeiro ali é a alavancagem financeira no conceito da contabilidade. Se você olhar, tem cara de ser algo próximo do ROI dividido pelo ROA. Por que não é o ROA ali embaixo? Peraí, deixa eu só botar aqui a dívida líquida sobre o equity, para você ver as variações de alavancagem. Olha só isso. Dívida líquida sobre equity, tá vendo? Então a alavancagem não é tão grande assim nesse exemplo. Bom, voltando ao que eu queria dizer aqui, olha só, essa fórmula aqui é a fórmula da alavancagem financeira pelo conceito contábil, que é lucro líquido sobre PL, que é isso? O ROI, dividido pelo o lucro líquido mais juros, não é o NOPAT.
Porque a diferença do NOPAT para o lucro líquido mais juros, se você fizer um exercício aí, você vai ver que é o benefício fiscal, o escudo fiscal dos juros. Tá? O NOPAT não considera e o lucro líquido mais juros está considerando. Então seria o que? O NOPAT mais o benefício fiscal. Tá? Eu não vou entrar no detalhe agora, que não é o objetivo agora desse vídeo. Mostrar para você que lucro líquido mais juros não é exatamente o NOPAT. A diferença dos dois é que fica faltando aí para o NOPAT o benefício fiscal dos juros. Mas está aqui, a alavancagem para contabilidade é 101. Uma alavancagem normal contábil debt equity, né, dívida sobre equity, é 1.12. A alavancagem de ativo total, né, que é dívida mais equity. Deixa eu checar se eu fiz isso. Tá certo. Eu fiz ativo sobre. Deixa eu botar aqui claro, né? Que é ativo. Às vezes pode dar a impressão de que eu não estou considerando contas a pagar. Pronto, ativo sobre equity. Esse cara aqui vai ser. Foi tudo ali também, tá certo. E esse aqui, que é a dívida líquida, né? Já livre também do contas a pagar. Bom, tudo bem. Qual que você usa lá no ROI? O ativo sobre equity. Você vai usar isso aqui. O ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, sem problema nenhum, tá aí a conta, deu 8%, 802. O que está contribuindo para o 802? Uma margem de 8,4% em cima da ROB, receita bruta. Um giro baixo do ativo, você tem 6.300 de ativos, você vende 2.800, quer dizer, está girando só a metade dos ativos nas vendas anuais. Pode ser uma oportunidade de você aumentar um pouco aqui esse giro, né? E a alavancagem aqui tá uma alavancagem saudável, né? Uma relação mais ou menos de 1 para 1, debt equity, dívida equity. Por isso que deu 2.12. Então, a fórmula do Ponte permite quebrar em margem, giro e alavancagem. Eu posso criar em cima desses dados e desdobrá-los, fazer o breakdown desde o início da apuração do DRE, o que a gente chama de árvore do POM, né? Eu tenho um ROI, eu sei que é margem vezes giro vezes alavancagem, aqui eu mostro, né, de onde eu tirei os dados, que eu parti lá da receita, menos CPV e impostos indiretos, porque eu parti da receita bruta, né? E aí eu chego no lucro bruto, tiro o SG&A e os impostos diretos, né, IR e contribuição social. Chego então no lucro líquido. Lucro líquido sobre receita é margem líquida, deu 8%. Receita sobre ativo é o giro. E ativo sobre PL é a alavancagem. Simples assim, nada além disso, bem tranquilo. Tá? Esse é o nosso objetivo. Você pode aumentar aqui essa árvore botando os prazos médios de pagamento e recebimento para compor aqui o ativo circulante, né, estoque, contas a receber, caixa. Mas essa é a forma mais simples de você apresentar a árvore do POM. Tá? Então, o que é importante aqui? Quando você pega em empresas comparáveis, você identifica o ROI abrindo entre margem, giro e alavancagem, e identifica dentre as empresas comparáveis como que está a margem, giro e alavancagem, não só comparando entre elas no mesmo período, como comparando uma mesma empresa ao longo de vários períodos, né? Cuidados que você tem que tomar: empresas que trabalham com giro muito alto são mais arriscadas, porque mantém, sinal que estão vendendo muito para o nível de estoque, contas a receber e caixa que elas estão operando. Então isso pode gerar um risco de quebra, né,
da entrega, né, do produto para o cliente por falta de estoque. Uma alavancagem financeira elevada traz riscos, né, de default. Então você tem que estar olhando esses 3 KPIs financeiros aqui de modo a tentar mitigar esses riscos de entrega do produto, né, no caso do giro, e de default no caso da alavancagem, né. Então a ideia é mais ou menos essa, para vocês terem aí na bagagem de ferramentas mais uma ferramenta interessante aí, que é a árvore do Dupont, tá bom? Então é isso aí.